Olá, eu sou Emerson Ribeiro, professor de Sociologia do canal UpG Atualidades, e na aula de hoje vamos ter mais algumas dicas com os nossos parceiros. Dessa vez, o nosso amigo Emerson Oliveira, do canal Segredos da Matemática, vai tentar ajudar você a tirar um pouco desse medo dessa matéria tão difícil que é o Enem, certo? E a propósito, não se esqueça, a partir de hoje, segunda-feira, dia 6 de maio, começam as inscrições para o Enem 2019. Corre lá no site do INEP, a gente vai deixar o link aqui embaixo e garanta logo a sua inscrição. Até porque você sabe que o sistema de rede é muito complicado e às vezes tem alguma burocracia, alguma informação que você não sabe. Então, não deixe para a última hora, aproveita e se inscreve. Roda a vinheta e uma ótima aula para você. Olá você, seja bem-vindo ao canal UpG Atualidades. Eu sou o professor Emerson Oliveira, sou professor do canal O Segredo da Matemática. A convite dos mestres desse canal, que está crescendo muito, um canal de qualidade, eu vim falar para vocês hoje sobre os segredos da matemática no Enem. Olha, eu vou percorrer com vocês aí os caminhos da matemática no Enem. Como assim? Vou mostrar para vocês quais são os assuntos importantes, como você é avaliado, o que você realmente tem que estudar. E no final, vou apresentar os 5 itens mais importantes. É lógico que você tem que estudar toda a matemática, mas também sabemos que se você focar o seu olho naquilo que realmente é importante, focar os seus estudos naquilo que é realmente importante, você tem grandes chances de tirar uma nota muito maior. Deixa eu contar para você um segredo. Olha, o Enem não é algo tão aleatório, não. O Enem ele tem uma matriz de referência. Isso mesmo, é como se fosse um grande concurso público que tem um edital. Esse edital é chamado de matriz de referência. Muitos alunos me param aí na rua, no dia a dia, perguntando para mim: professor, o que é importante? Como você é avaliado? Eu tenho que estudar tudo? Pois é. Imagina você estudar toda a matemática. Nem eu, que sou professor há 20 anos, estudei toda a matemática. Se eu vou me preparar para um concurso público da Polícia Federal, eu tenho que olhar o edital da Polícia Federal. Se eu vou estudar para um concurso público do fiscal da Receita e lá vai cair matemática, eu tenho que saber qual a matemática que vai cair nessa prova de fiscal da Receita. Assim também é o Enem. Se eu vou estudar para a prova do Enem, eu tenho que saber o segredo da matemática, saber o que vai cair. Tudo bem? Bom, então vamos lá ao nosso assunto, ao que nos interessa aqui. Como você é avaliado no Enem? Olha aqui, pessoal, o Enem, ele é avaliado, ele avalia você na sua capacidade de lidar com a matemática no seu dia a dia, na sua capacidade de aplicar o saber matemático em situações reais, em situações cotidianas. É por isso que a prova matemática do Enem contém textos e não somente cálculos. Você já percebeu que naquelas 45 questões você sempre tem que ler um texto, você sempre tem que interpretar esse texto e só depois aplicar os seus conhecimentos matemáticos? Por que é assim? Porque você está sendo avaliado na capacidade de aplicar essa matemática em situações do seu dia a dia. Até citei algumas aqui, olha. Por exemplo, saber interpretar, modelar e resolver uma situação, problema. Como, por exemplo, comprar uma casa, comprar juros, comprar a prazo, quantos salgados que eu vou fazer para a festa, se aumentar o número de pessoas, se diminuir o número de pessoas. Saber analisar um gráfico, tirando dele as suas conclusões. Temos aí as pesquisas eleitorais, as pesquisas aí de aumento de dengue, de número de pessoas, de população. Então, olha, é importante o aluno que sai da escola, ao formar o ensino médio, que saiba interpretar um gráfico, minimamente isso. Saber lidar com números reais em todos os contextos, tá? Uma coisa importante, olha, utilizar o conhecimento de porcentagem, relação entre grandezas, ao precisar de tomar decisões em sua vida, sobretudo no comércio, para que você não seja passado para trás, por exemplo, né? Reconhecer, relacionar e aplicar a geometria em seu espaço. A matemática, ela não pode fugir do seu contexto e é nisso que você vai ser avaliado. Esse nome, esse conhecimento que você tem que demonstrar em matemática é chamado de
competências. Esse saber matemático são as competências que o aluno deve demonstrar. É assim que ele será avaliado. As competências definem os conhecimentos e habilidades que o estudante deve ser capaz de mobilizar para propor soluções para situações contextualizadas. Pode parecer muito teórico, tudo bem. Eu vou dar exemplos mais práticos para você a partir de agora, mas fique sabendo que a prova ela tem uma estrutura, bem definida, e você conhecer essa estrutura através desse vídeo meu aqui e através do meu canal também, você vai se preparar muito melhor, tá ok? Então vamos lá então, olha, já que estamos falando de competências, são 7 competências, isso mesmo, olha aqui, olha, quais são as 7 competências? Competência número 1, números. Competência número 2, geometria. Competência número 3, unidades de medidas. Competência número 4, relação entre grandezas. Competência 5, álgebra. Competência 6, estatística, mais voltada para análise de dados. E competência 7, probabilidade estatística. Sendo que aqui você vai estudar medidas de tendência central e de dispersão e também, lógico, a estatística relacionada com a probabilidade. Então, olha, pensa bem, eu te dei aqui o segredo da matemática. Eu te mostrei que você tem que estudar. Você não precisa estudar números complexos, você não precisa estudar polinômios, teorema de Bioruffini, derivadas integrais. A matemática tem aqui como se fossem 7 segredos. Agora, vou falar um pouco sobre cada um deles. Por exemplo, olha, na competência 1, o que você tem que estudar na competência 1 quando você vai se preparar para números? Está aqui. Você precisa estudar conjuntos numéricos, teoria dos conjuntos, sequências numéricas, aí inclui PA e PG, e análise combinatória. Ok? Então, olha, você está selecionando material, está selecionando os exercícios que você vai fazer. Foque nesses 4 assuntos aqui da competência 1. E quais são os 2 mais importantes? Está aqui. Conjuntos numéricos, ou seja, avaliando o Enem, desde quando começou o novo Enem 2009 até 2019, nessas 11 edições do Enem, as questões de conjuntos numéricos e de análise combinatória foram as que mais caíram, pessoal, né? Então, olha, o que pode cair de conjuntos numéricos? Problemas com números inteiros, com números racionais, com números decimais, tudo isso é muito importante. Bom, e agora, que competência é essa? Olha, pessoal, competência 2, competência das geometrias. Aí você tem a geometria plana. O que mais cai em geometria plana? Áreas e perímetros de figuras, triângulos e quadriláteros. Entre todos os polígonos, os triângulos e quadriláteros são os mais importantes. E as relações métricas e trigonométricas de um triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras, né, a própria trigonometria, seno, cosseno, tangente. Tudo isso é importante, tá bom? Olha aqui agora, na geometria espacial, para você lembrar, estudar, fazer seu mapa mental aí, olha, volume de sólidos geométricos. E também, pessoal, relação entre volumes sobrepostos. Professor, o que é volume sobreposto? Por exemplo, olha, quando você tem uma caixa, essa caixa tem formato cúbico e nela você joga esferas. E pode querer, por exemplo, saber qual é o volume restante após adicionar essas esferas nessa caixa cúbica. Então, são volumes sobrepostos, ok? E também geometria analítica, equação da reta e distância entre 2 pontos. E qual é o nosso destaque, professor? O que o senhor destaca dessa competência 2? Eu destaco aí, ó, relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo, ou seja, o Enem na matemática gosta muito de triângulo retângulo. Fique esperto, você vai estudar que está muito triângulo retângulo, tá? Teorema de Pitágoras é importante, seno, cosseno, tangente, trigonometria, né? Um avião decola, faz aquele ângulo, acha a altura do avião, tudo isso é muito importante, tá? E a geometria espacial, sim, volume dos sólidos geométricos, tá? Volume do paralelepípedo, do prisma, da pirâmide, do cubo, da esfera, tudo isso são importantes, tá? E em geometria analítica, o mais importante é a equação da reta. Lógico que pode cair questões de circunferência, hipérbole, elipse, parábola, mas o mais importante daqui que é a equação da reta. E vamos falar agora da competência 3. A competência 3 trata das unidades de medidas.
E isso é dividido de 3 maneiras. Essa competência, ela avalia você em 3 objetos de conhecimento. Nas medidas usuais, metro quadrado, metro cúbico, gramas e litros. Nas transformações de unidade. Em medidas casuais, milhas, hectares, polegadas, medidas de tempo, temperatura e outros, graus Celsius, Fahrenheit, as coisinhas assim. E cálculos de distância, perímetros e outro. A competência 3 está muito relacionada à competência 2, tá? Que é a geometria. Então, às vezes, não cai uma questão específica, mas cai relacionada com a competência anterior. Fica atento, tá bom? É isso aí. Bom, professor, qual é o destaque? As medidas usuais, metro quadrado, metro cúbico, gramas e litros. Esse é o meu destaque. Bom, competência 4, relação entre grandezas. Opa, essa é muito importante. Tem um dos assuntos que mais caem, tá? Quais são as relações entre grandezas? Razão e proporção. Em razão, caem muitas questões de razões simples, e razão simples razões simples é dado pelo quociente entre 2 grandezas quaisquer, e razões especiais, escala, velocidade média e densidade. E aqui eu faço observação para você. Pode ser que não caia na prova de matemática, esse assunto, mas pode cair, por exemplo, velocidade média na prova de física, ou densidade na prova de química, ou escala na prova de geografia. Então, eu vou estudar isso aqui interdisciplinarmente, vai te ajudar no conteúdo de outras áreas, tá bom? Proporção, regra de 3 simples e composta. Eu creio que o aluno que se prepara para o Enem tem que estar dominando isso aqui. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais e divisão proporcional, tá bom? Professor, qual é o destaque? Destaque é para razões simples, que há muitas questões assim. Por exemplo, olha, fala o seguinte: foram entrevistadas 1.200 pessoas e 80 pessoas dessas 1.200 escolheram o candidato A. Aí qual a razão entre entrevistados e o número de pessoas? Tá? Então, é só fazer o quociente entre essas grandezas. Tá bom? No meu canal, o Segredo da Matemática, você vai encontrar vídeos, exercícios desse assunto. Tá? Se inscreva lá. E destaque de proporção é a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Todo ano que é questão desse assunto no Enem, fica atento. Bom, vamos agora para a competência 5, competência da álgebra. Bom, vamos dividir em 2 áreas, equações e funções. Em equações, olha aqui, nós chamamos de modelagem matemática. Por quê? Porque não cai aquele tipo de questão que você tem que simplesmente achar a raiz, resolver a equação. Na modelagem matemática, você tem que ler o exercício, interpretar, transcrever para a linguagem simbólica matemática para depois resolver. Por isso é muito importante, tá? Sistema de equações e equações logarítmicas e exponenciais. Professor, eu tenho que estudar então logaritmo para o Enem? Sim, você tem que estudar. Agora, não foque tanto em logaritmo, porque cai menos e as questões de logaritmo valem menos ponto. O Enem tem um critério chamado TRI. Nesse TRI do Enem, as questões mais básicas valem mais ponto. Então, olha, nesses 3 assuntos aqui, o mais importante está aqui, olha, equações de primeiro e segundo grau, tá bom? E também, lógico, você vai lá estudar funções e gráficos de funções. Da função afim, que é uma reta, e da função quadrática, que é a parábola, tá? A função logaritmo exponencial também cai, mas não é tão importante quanto a função afim e função quadrática. Vamos falar agora, então, do destaque. Equações de primeiro grau e segundo grau é mais importante, e função afim e função quadrática é o mais importante desse assunto, tá bom? Competência 6, estatística. Olha aqui, pessoal, você vai interpretar gráficos e tabelas. Bom, em gráficos e tabelas, o que é importante? Interpretar informações e dados, realizar cálculos. Esses cálculos normalmente envolvem razões e porcentagem, como você pode ver aqui, fazer previsão, interpolação e extrapolação de dados e tomar decisões com base em dados. Olha, pessoal, comece a prova, procure essas questões, porque são mais fáceis de fazer, sobretudo que o Enem avalia, sobretudo isso aqui, olha, tomar decisões com base em dados. Ou seja, você lê a questão, você interpreta o gráfico ou a tabela que é dado e toma a sua decisão. Você conclui alguma coisa com base nessas informações. É tranquilo, não é? Bacana.
Vamos agora para a competência 7. Probabilidade e estatística é a 7ª e última competência que você vai ter que demonstrar ao fazer a prova do Enem, tá bom? Olha, tá aí probabilidade. Sobretudo, conceitos e propriedades. O conceito de probabilidade é uma razão entre casos favoráveis e espaço amostral, algumas propriedades, e também, pessoal, a relação com teoria dos conjuntos, com gráficos e tabelas. Ok? Bom, estatística aqui vai ser média simples e ponderada, moda e mediana, e também as medidas de dispersão, que é a variância e desvio médio, tá? Mas olha, quero que você foque na relação com teoria dos conjuntos, nos problemas de probabilidade que envolvem teoria dos conjuntos e também na média simples e ponderada, moda e mediana. São esses assuntos mais importantes da competência 7, ok? Então, analisando essas 7 competências, tome nota aí direitinho, dá pausa no vídeo, volta, tá? Na descrição aqui desse vídeo aí tem um material PDF para você baixar, com isso aqui também, bem resumido assim, tá bom? Bem tranquilo mesmo, tá? Tome nota direitinho e se prepare corretamente, adequadamente. O Enem não é só conhecimento, é também estratégia. E agora? Agora é a hora do top 5 dos assuntos que mais caem no Enem. Dentre todos os assuntos, os 5 mais importantes. Ou seja, está sem tempo, ou já estudou tudo e quer revisar e quer ter certeza que vai tirar um bom resultado? O segredo da matemática é você estudar números racionais. Por que números racionais? Números racionais são decimais e frações. Porque cai números racionais em geometria, cai números racionais em porcentagem, cai números racionais em razão, proporção, regra de 3, cai números racionais, sobretudo os decimais, divisão com vírgula, em estatística, em probabilidade, em matemática financeira. Então, olha, focar isso aqui é muito importante. Porcentagem, todo ano cai no mínimo 4 ou 5 questões de porcentagem na sua prova. E às vezes uma questão que envolve geometria, uma questão que envolve estatística, uma questão que envolve probabilidade, pode requerer o conhecimento de porcentagem. Dê uma abordagem à geometria, sobretudo ao triângulo retângulo, aos volumes e às relações trigonométricas. Razão e proporção cai muito também, são tranquilos de resolver. E também estatística, sobretudo as médias, média simples e ponderada, não tanto a mediana, mas sobretudo a média simples e ponderada, gráficos e tabelas. Tá bom, pessoal? Esses são os assuntos mais importantes. Essa tem que ser a sua estratégia para você ir bem no Enem, ok? Conte conosco aqui, né, do UPGEL e Atualidades, e comigo aqui também do Segredo da Matemática, que você vai ter uma preparação de sucesso, uma preparação eficaz, vai tirar um grande resultado e depois vai correr para o abraço, tá bom? Estude da maneira correta, estude com quem entende, acompanhe o nosso canal que você vai sim ter sucesso, tirar mais de 700, 800 pontos e alcançar a tão sonhada vaga na universidade.